Sejam bem-vindos a mais esta palestra em casa, mais uma palestra da Associação Espírita Terceirese. Como sempre, é com alegria que aqui me encontro para, junto de vós, meditarmos, refletirmos sobre os ensinamentos desta doutrina dos Espíritos e sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje vou falar-vos do amor nas nossas vidas. Vamos falar de vários tipos de amor, mais concretamente sobre o amor fraterno, o amor conjugal e o amor maternal. Falar também da ação do amor nas nossas vidas e na importância do amor e equilíbrio como alimento das nossas vidas. Comecemos então por definir o amor segundo o Espiritismo. O codificador da doutrina, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ensina-nos que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Diz-nos que, no início, o homem só tem instintos, mais elevado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos e que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne no seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor é um sentimento superior, onde se fundem todas as qualidades do coração humano. É a manifestação da alma de uma força que nos eleva acima das coisas terrenas, até às alturas divinas, onde todos os seres se agregam e, ao serem portadores dessa mesma força, despertarão para a felicidade íntima. O amor é o olhar de Deus sobre todas as criaturas. É a expressão das virtudes máximas da doçura, da bondade, da caridade. E se desejarmos de facto saber o que é amar, basta considerarmos alguns vultos da humanidade. De todos, sem dúvida, Cristo foi a maior expressão do amor. Até à sua morte física, ele sempre se ofereceu em benefício dos seus irmãos. É ele mesmo que nos diz: amai os vossos inimigos. Naturalmente que, por estas palavras, ele não exige da nossa parte uma afeição impossível, mas sim a ausência do ódio, do desejo de vingança, e convida-nos à disposição sincera para, nos momentos necessários, ajudarmos aqueles que se erguem como provocadores de distúrbios e de dores nas nossas vidas. E claro que, se somos convidados a amar os que não nos querem bem, quanto mais não deveremos amar aqueles que são bênçãos nas nossas vidas. Os nossos pais, que zelaram pela nossa infância, que trabalharam para aplainar as agruras das nossas vidas, que nos acalentaram e acompanharam os nossos primeiros passos, as nossas primeiras dores, os nossos fracassos, mas também se alegraram com as nossas conquistas e nos incentivaram ao progresso. Devemos cercar-lhes a madureza e a velhice com amor, reconhecendo-lhes a ternura e os cuidados constantes, quantas vezes, à custa de tantos sofrimentos,
e de lutas consigo mesmos com o intuito de se melhorarem. Gabriel Delana, engenheiro francês, espírita, pesquisador da ciência e da filosofia espíritas, no seu livro Evolução Anímica, livro este que trata de toda a evolução dos seres, no seu capítulo 2, ele fala-nos do amor conjugal e do amor materno. Através de quê? Através dos bons exemplos do comportamento dos animais. Conta-nos Delano que estudiosos da época, como Buffon, Darwin, Bram, Loré, todos eles mencionam a este respeito exemplos muito curiosos. Por exemplo, Buffon explica-nos que as aves representam tudo quanto se passa num lar honesto. Observam a fidelidade do conjugal. Observam a fidelidade conjugal. Cuidam dos filhos. O macho é o marido, o pai da família. E o casal, por mais débil que seja, quando tem que defender os filhotes, mostra-se corajoso e destemido, muitas vezes fazendo sacrifícios que os levam à morte. Quem não conhece o zelo da galinha em defesa dos seus pintainhos? O lobo, o gato selvagem, o tigre, todos estes animais, embora sendo animais ferozes, também têm, pelas suas crias, o mais terno afeto. Conta Loré que um determinado macaco, em substituição da fêmea mãe que tinha morrido, cuidava do filhote magrito e doente. E de noite abraçava-o e adormecia ao colo. E durante o dia andava sempre a tentar ver o que é que ele fazia. Ele nunca lhe perdia o rastro, nem o perdia de vista um só momento que fosse. Isto é amor. Não tínhamos ilusões. O amor é uma força inesgotável que se renova sem cessar e, ao mesmo tempo, enriquece quem dá, mas também quem recebe. O amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, o amor da raça, da humanidade. Tudo isto são raios refratados do amor divino que abrange e penetra todos os seres. E ao espalhar-se em nós, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas de esplêndidas fluorescências de amor, como nos diz Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 25. A figura humana de Jesus confirma a sua procedência como o ser mais perfeito e integral encontrado na Terra. Afirma Joana de Ângeles no Espírito, no livro Jesus e a Atualidade, capítulo 4, Psicografia de Evaldo Pereira Franco, que, pela conservação da sua individualidade e portador de um equilíbrio psicofísico perfeito, porque possuía um caráter com transparência, como consequência,
Jesus transmitia confiança. Na sociedade agressiva e por vezes perversa no seu tempo, o Mestre elegeu o amor como a solução para todas as questões e o perdão sem limite como terapia eficaz para todas as enfermidades. Ele nunca se submetia às obrigações impostas que eram próprias de uma cultura primitiva, na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e, sobretudo, também a preocupação com a aparência em detrimento dos valores legítimos de cada um. Mesmo assim, ele não só aplicava as palavras certas no momento certo, mas, sobretudo, as suas atitudes eram claras e francas. E, como sabemos, ele dedicou-se especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados e aos necessitados. Também na sua existência física, ele nunca se submeteu às conveniências ou a quaisquer conveniências nocivas de raça, de ideologia, de partido ou de religião. Compadecia-se de todos. No entanto, mantinha a energia que educa, que disciplina e que salva. Em todas as épocas da humanidade, tem enfrentado tumultos de maior ou menor turbulência. E o momento atual em que nos encontramos é de grande turbulência emocional, material, entre outras. À semelhança de Jesus, apesar das dificuldades, por muitas que sejam, tentemos ser pacientes e pacíficos, mantendo a nossa serenidade, porém, sendo sempre ativos e proativos. Assim como no tempo de Jesus, a sociedade em que nos encontramos também é agressiva e também por vezes é perversa. Contudo, faz-se necessário que nós, humanidade, nesta existência terrena, também por amor a nós e a quem nos rodeia, sejam eles vivos de hoje ou vivos de ontem, juntemos os chamados tesouros, que não são o dinheiro, a casa, o carro, mas sim todo o bem que fazemos em favor dos outros, quer seja a iluminar vidas, como amparar as necessidades do corpo, das mentes, das almas. Assim como ele nunca se perdeu em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes, porque o amor lhe norteava os passos, as palavras e os pensamentos, lembremos-nos dele e pensemos que, na origem do desconforto social, existe sempre uma vida enfraquecida desde o nascimento.
lembremos-nos que na raiz da violência do adulto existe uma criança amarfanhada, confundida e infeliz. E que em cada agressor pulsa um coração infantil, sobretudo assaltado pelo medo. Preocupemos-nos com as crianças. A marginalização da criança gera a delinquência juvenil. E essa delinquência juvenil vai conduzir para o adulto a loucura e a destruição. Apliquemos os nossos esforços, todos os nossos esforços possíveis, na educação e no apoio da criança, trabalhando desde hoje pela humanidade da manhã. Porque, meus amigos, minhas senhoras, meus senhores, toda e qualquer providência que visa a mudança da atual paisagem humana da Terra, por mais respeitável que seja, não poderá alcançar êxito se não tiver como suporte a criança, que é o amanhecer do futuro. Doemos então a ternura a uma vida que começa a fim de ajudarmos a caminhar para o bem, de ajudarmos a ter confiança em si própria e nas suas ideias, nos seus bons propósitos, como nos diz Marília Barbosa, Espírito, no livro Terapêutica de Emergência, no seu capítulo 30. Ainda do mesmo livro, no capítulo 32, o Espírito Fabiano de Cristo fala-nos sobre a presença do amor em tudo e em toda a parte. Diz-nos ele que, e passo a citar, nas galáxias como nos micro-organismos, a divina presença do amor é responsável por desatar as forças inatas que alcançam as suas finalidades. No bruto, o amor que dormita é a semente da vida que se desata através dos instintos. No sábio, é a doação em forma de renúncia e de humildade que o faz compreender a sua própria pequenez perante a grandeza da vida. E aqui podemos ver alguns exemplos, como Francisco de Assis. Francisco de Assis, porque sentia na alma o amor, vitalizou a Igreja que estava em decadência. Embriagado de amor, face aos sofrimentos humanos, Vicente de Paulo ergueu a beneficência a um ponto nunca antes alcançado. Ouvindo a melodia do amor, Catarina de Siena atendeu ao apelo sublime de Jesus e transformou-se numa chama de fé quando a decadência, as dissensões e as lutas tiranas irromperam na religião da época em que ela se encontrava. Não tínhamos ilusões. Em qualquer estado da vida, no tempo e no espaço, o amor trabalha na edificação ou para
a edificação de um mundo melhor. É o amor que levanta o campeão do trabalho na edificação do bem geral. Já a inteligência, destituída de amor, é uma arma perigosa nas mãos da impulsividade e do desequilíbrio. Dizem-nos os amigos espirituais que o sábio que não ama, amanhã será um monstro, por não aplicar devidamente a riqueza dos conhecimentos que ele possui. Porque objetiva a harmonia, o amor perdoa. E como a ofensa e a agressividade são loucura, amemos em qualquer circunstância. Amemos sempre, porque o que nos acontece não é resultado do acaso. Não há acasos. Façamos o nosso programa de amor. Perante as circunstâncias que se nos apresentam difíceis, às vezes até rudes, e de calamidade, que é um efeito natural da irresponsabilidade e da insânia do nosso passado, em vez da posição derrotista e acomodada, neurótica e até pessimista, juntemos as nossas forças e vamos investir na ação que liberta, porque o programa que se nos apresenta é um desafio ao valor moral e à nossa resistência espiritual, que é, ou deverá ser, a resistência dos cristãos decididos. Enquanto a indiferença é responsável pelo amor ausente, o ódio fala de amor doente. É ou não é? Alguém que odeia está doente. Pois é. O mal é o não amor. Esse não amor que um dia irá enriquecer-se de ternura e aí mudará de configuração. Acautelemo-nos e estejamos atentos para não nos deixarmos dominar por impulsos e atitudes negativas contra os outros, porque tudo volta para nós. Mas volta não porque seja um castigo de Deus, não. Não é. Porque Deus é amor e, como tal, não castiga. Mas sim porque faz parte. Tudo o que nos acontece faz parte da lei de causa e efeito. Não há efeito sem antes ter havido uma causa. Meus amigos, a linguagem do amor é doce e branda.
forte e dominadora. Além disso, vitaliza a caridade que alivia os males do mundo. Porém, o amor não prescinde da humildade, porque a humildade é o apoio, é a segurança que faculta a compreensão e o entendimento de auxiliar sem esperar retribuição. Teresa de Brito, espírito, que na sua última encarnação teve 11 filhos e enfrentou diversos percalços familiares, entre eles uma viuvez precoce e a desencarnação, a morte física de alguns filhos, e que na sua vida sempre soube manter o equilíbrio e a confiança em Deus. No livro Vereda Familiar, psicografia de Raul Teixeira, orador espírita, físico e médium, na página Amor e Equilíbrio, no capítulo 2, ela ressalta a excelência do amor com um destaque especial para o existente entre um casal. Diz a benfeitora que o amor nascido de uma vivência progressiva e madura não tem tendência para acabar, mas sim amplia-se, uma vez que os envolvidos passarão a conhecer os vícios, as virtudes, as manias e os costumes um do outro que se expressam num clima de convivência normal. Nós vemos isto nos nossos dias. Às vezes até fazemos aquele pensamento: nem sei como é que aguento isto, não sei como é que ainda, ou alguém nos comenta. Há de facto sempre algo mais e mais forte que nos liga. Ela também nos fala sobre a necessidade e a importância do equilíbrio. Diz ela que o equilíbrio do amor faz com que a mulher não se torne um objeto, nem o homem seja um joguete. É uma questão de equilíbrio. Todos nós sabemos que com a vinda de um bebê, um casal, principalmente até nos primeiros, muitos hábitos na vida da família sofrem alterações que por vezes levam a grandes discussões, a desentendimentos e até mesmo a separações. E aqui Teresa de Brito fala-nos sobre a tal importância do equilíbrio que é determinante para que a mulher, ao tornar-se mãe, não abandone o companheiro e passe a dedicar-se apenas ao filho, mas que ela peça a participação do companheiro e o seu envolvimento, a fim de que juntos cuidem do rebento sem
frieza, sem ciúmes ou outros desajustes no relacionamento. Pensemos nisto. Isso acontece muito nos nossos dias. Segundo ela, o equilíbrio do amor também inspira o homem para que ele não seja apenas e só um mero fecundador, estouvado ou até indiferente à sensibilidade de que todas as almas devem cultivar, sejam ou estejam num corpo masculino ou num corpo feminino. E ela ainda acrescenta, passo a citar: você que diz que procura em Jesus a motivação para os seus caminhos terrestres, medite sobre isso e equilibre-se o quanto possa para que o amor conjugal, filial, paternal ou fraternal possa refletir, ainda que à distância, o amor do nosso Pai Celeste, que a todos procura pelos caminhos da evolução. Bonita mensagem, não é? Então, já quase a terminar, por tudo o que aqui foi dito, podemos concluir que o amor é a causa, mas também é a meta que devemos perseguir. Pela profundidade do amor de Jesus e da sua mensagem, o convite é para que nos vinculemos a Ele, oferecendo-nos neste momento e para este momento de mudanças neste planeta de sombras, diante da expectativa do amanhecer da Era Nova, em favor de quê? De uma humanidade feliz. Se situações difíceis e negativas lhe acontecerem, aquilo a que vulgarmente chamamos de azar, falta de sorte, etc., lembre-se que é o amor, e só o amor, que ajudará a superá-las. Da mesma forma, se êxitos e plenitude também surgirem, o amor também nos dirá como repartir a sua aventura. Capacitemo-nos, amigos, que somos todos filhos de Deus, membros da grande família dos Espíritos. Todos assinalados com o sinal da imortalidade e irmãos destinados a nos conhecermos e a nos unirmos na harmonia das leis e das coisas, longe das contendas ilusórias da Terra. Que o amor tem sempre, mas sempre, a função de unir e nunca a de separar, e que quando amamos há uma sublimação dos sentimentos. Criados por Deus, por amor, todos, sem exceção, fomos projetados
para amar. Então, que amemos e sintamos esta celeste atração das almas que liga os mundos, os governa e os fecunda, conforme nos esclarece muito bem Leon Denis no seu livro Depois da Morte, no capítulo 49. Era tudo o que eu tenho para vos dizer por hoje. Que fiquemos bem, que tenhamos um resto de boa semana e que procuremos o amor nas nossas vidas para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, mais próximo, esteja ele neste plano da vida ou no outro plano da vida. Que procuremos o amor e sejamos todos mais felizes a cada dia que passa. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve.